E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo um tanto quanto atípico, né? Atípico por quê? Porque normalmente aqui no canal, né, Reactividade BR, a propósito eu me chamo Rafael, prazer, nós abordamos assuntos de política, né? E nós vamos abordar política hoje. Porém, nós vamos dar um enfoque maior para a história e para a filosofia do Ocidente, tá? Mais precisamente para Aristóteles, tá? Muita gente, inclusive Olavo de Carvalho, dizia que após a morte de Aristóteles, o Liceu, que era a sua escola filosófica, afundou, né? Eu respeitosamente venho até aqui dizer que isso é um equívoco, né? E eu vou mostrar por quê. Primeiramente, caso você não saiba, Aristóteles ele tem algumas obras onde ele versa sobre a política, né? Essa daqui, por exemplo, né, é a versão que eu tenho da política, tá bom? É, Além da política, onde ele discute sobre cidadania, sobre cidadania, sobre regimes de governo, sobre monopólio, esse tipo de coisa. Também temos esse livro aqui, né? Constituição de Atenas, onde ele narra toda a história política da cidade de Atenas, tá certo? E, brevemente, nesse livro aqui, Retórica, no livro primeiro, no capítulo 8º, ele fala, ele faz um resumo a respeito dos regimes políticos, né? Então, pessoal, basicamente, esses três livros aqui, né, que eu acabei de apresentar para os senhores, é, representa 90 a 100% de toda a obra política de Aristóteles, tá? E o que acontece, pessoal? Nós que somos conservadores temos que conhecer esse tipo de história, né? Nós temos que conhecer esse tipo de coisa, né? Mas enfim. Então, pessoal, o que acontece? Platão, que era o mestre de Aristóteles, ele era um homem que passou a maior parte da vida dele envolvido com política e ele escreveu uma obra chamada A República, né? Que inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu apresento essa obra, tá? E só para constar, é, eu já apresentei em vídeos próprios cada uma dessas obras, tá? O link de cada um dos vídeos onde eu apresento cada um desses livros aqui, estou aqui embaixo na descrição, tá bom? Mas voltando, o que acontece, pessoal? Platão, ele sempre teve um projeto revolucionário, né, para a Grécia. Porém, esse projeto nunca foi para frente, né? Aristóteles, em momento algum, tinha qualquer tipo de pretensão revolucionária, de revolucionar a política da Grécia ou coisa do tipo. Porém, ele foi extremamente bem sucedido onde seu mestre não foi. Por quê? Em primeiro lugar, ele foi tutor por aproximadamente 4 anos de Alexandre o Grande, né? O cara que fez o Ocidente vencer o Oriente. O homem que foi responsável por conquistar 90% de todo o mundo civilizado de seu tempo. Só isso, né? Só isso. Bom, além disso, o faraó Ptolomeu I, que foi um dos sucessores de Alexandre, o cara que passou a governar o Egito e parte do que hoje em dia chamamos de Palestina, o faraó Ptolomeu I, no final do seu reinado, criou o Musaion, isto é, a Casa das Musas. E o Musaion era uma instituição de pesquisa que é mais conhecida como Biblioteca de Alexandria, porque o Musaion tinha uma vasta biblioteca. Claro que essa vasta biblioteca ela não foi formada no governo de Ptolomeu I. Na verdade, quem começou a entupir de livros a biblioteca do Musaion foi o filho deste, Ptolomeu II, tá? E o que acontece, pessoal? Ptolomeu II, ele teve como tutor Straton, ou Estratão, em português, que era um filósofo aristotélico, discípulo de Teófrasto, tá certo? Além disso, na cidade de Atenas, por falar em Teófrasto, né? Teófrasto foi o sucessor na frente do Liceu, tá? Quem foi o sucessor imediato de Aristóteles na frente do Liceu, como escolarca, foi Teófrasto, né? E Teófrasto, ele além de ter tido como discípulo Estratão, ele também teve como discípulo Demétrio de Faleros. Os macedônios, que dominavam a Grécia, instalaram na cidade de Atenas um governo monárquico. E quem era esse monarca?
Demétrio de Faleros, que também é um grande e importante filósofo da escola aristotélica. Demétrio de Faleros foi um homem que ele fez grandes benfeitorias na cidade de Atenas, e os cidadãos, tirando dinheiro do seu próprio bolso e de sua própria iniciativa, homenagearam ele com diversas estátuas. Existem pessoas que falam mal de Demétrio de Faleros, inclusive se você for consultar a Wikipédia, vai dizer que ele foi um homem que cedeu aos excessos, que tinha um monte de amante e tal. Diógenes Laércio, que é a fonte mais antiga a respeito de Demétrio de Faleros, não fala nada disso, tá? Então, pessoal, cuidado com a Wikipédia, tá? Se a Wikipédia é tua fonte de pesquisa, reconsidere isso, tá? Seja como for, Demétrio de Faleros em Atenas e Estratão no Egito, eles formaram grandes governos, né? Estratão, como eu falei, ou Straton em grego, ele foi tutor do faraó Ptolomeu II, o cara que eu falei anteriormente, que foi o responsável por entupir de livros a Biblioteca de Alexandria. Foi o homem que realmente se esforçou para captar o máximo possível de livros, né? De acordo com a carta de Aristeas a Filócrates, Demétrio de Faleros, quando fugiu de Atenas, por conta da ameaça que Demétrio Poliorcetes causou, né, ao assediar a cidade, ele se abrigou no Egito, na corte do faraó Ptolomeu I. E segundo essa mesma carta, Ptolomeu II tornou Demétrio seu bibliotecário, chefe, tá? Mas enfim, então, pessoal, além disso, Diógenes Laércio, que é o maior biógrafo dos filósofos aristotelistas, ou aristotélicos, ele também nos disse que Licon, ou Licão, em português, que foi o sucessor de Estratão, à frente do Liceu, ele mantinha boas relações com os soberanos de Pérgamo. E, como você talvez saiba, ou talvez não saiba, a Biblioteca de Pérgamo foi fundada justamente por dois soberanos daquele país, que foi Eumenes e Átalo. Embora Diógenes Laércio não especifique qual desses soberanos foi, né? Porque a maioria dos soberanos de Pérgamo se chamavam ou Eumenes ou Estratão. Ou perdão, ou Eumenes ou Átalo, né? E o que acontece? Esses dois soberanos, eles mantinham contato direto com o Licão, ou Licon, que era o escolarca do Liceu, sucessor de Estratão. Então, podemos observar que, basicamente, os aristotelistas, embora na sua origem nunca tiveram qualquer tipo de ambição política, eles acabaram sendo muito mais bem-sucedidos do que os acadêmicos eram os discípulos de Platão. E os aristotelistas, ou peripatéticos, eram discípulos de Aristóteles. Mas isso é uma outra história, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Muita gente ouve falar da Biblioteca de Pérgamo, da Biblioteca de Alexandria, porém, infelizmente, as pessoas desconhecem esse tipo de história. E nós, que somos conservadores, ou nos dizemos conservadores, temos que conhecer a história da nossa própria civilização. Como nós vamos conservar algo que nós não conhecemos? Não é verdade? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Se vocês gostaram, já curte o vídeo, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais. Dúvidas pode jogar aqui embaixo nos comentários, tá certo? Eu usei, além dos livros que eu apresentei aqui, eu usei também a biografia que Diógenes Laércio faz da escola peripatética, tá certo? E eu usei também os textos de Olavo de Carvalho, chamados Aristóteles, né? Basicamente isso. E é isso, tá bom, pessoal? Eu vou me despedir de vocês e até a próxima. Tchau!